Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. A gente vai ler do verso 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, diz o seguinte: Então chegaram a Jericó. Quem chegou a Jericó? Jesus e os seus discípulos. Tá? Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está te chamando. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu-lhe: Rabone. Rabone é uma das variações no grego do verbo rabi, que é mestre. Não é da palavra rabi, não verbo, da palavra rabi, mestre. Então algumas, eu não sei qual é a versão que o Leonardo está colocando aí, né? Algumas versões diz mestre, eu quero ver. Rabi, eu quero ver. Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pai, nós te agradecemos, te pedimos discernimento dessa palavra, te louvamos, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, queremos tomar posse dessa palavra em discernimento, queremos tomar posse dessa palavra, Senhor, para que a palavra, Senhor, nos liberte, nos modifique, nos cure e nos dê, Senhor, o entendimento daquilo que está no teu coração, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amados, o texto que a gente acabou de ler, ele registra um dos vários milagres de Jesus, e esse milagre aqui em específico na vida de um homem chamado Bartimeu. Tá? E a história de Bartimeu, ela vai nos ensinar algo que todos nós precisamos aprender. Algo muito difícil, mas extremamente necessário para que Deus possa agir nas nossas vidas. Uma coisa que até parece simples, mas que é bem complicada de acontecer na vida de cada um de nós. Uma coisa chamada mudança de atitude. Ah, como é simples. Ao mesmo tempo, ah, como é difícil. Mudança de atitude. Bartimeu era um homem cego, mendigo, e conforme o texto deixa bem claro, ele vivia à beira do caminho pedindo esmola. A Bíblia diz que Jesus entra em Jericó, e quando Jesus está saindo da cidade, ou seja, isso significa que Bartimeu ficava meio que na saída da cidade de Jericó, porque provavelmente ele ficava ali pelo fato de ser cego e ser um mendigo e não ser muito bem aceito dentro da cidade. Então Jesus já tinha entrado na cidade, já tinha causado um alvoroço naquela cidade, e ali agora Jesus estava saindo de Jericó com uma grande multidão. E nessa saída de Jericó acontece esse fato que nós lemos. O fato do cego Bartimeu. Agora olha que coisa maravilhosa, querido. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fechei os olhos, né, para conhecer Bartimeu em 3D, e Deus me mostrou um homem acuado, que ficava à beira do caminho para não atrapalhar o fluxo de pessoas, e ficava ali pedindo esmolas, meio que baixinho, meio que: ei, você pode me ajudar? Você pode me dar uma esmola? Eu vi um homem passivo, conformado com a sorte da cegueira e vivendo a miserável condição de mendigo. Consegui enxergar tudo isso na minha visão 3D. E talvez você esteja pensando:
Pastor, mas eu não me encaixo nessa história porque eu não sou cego e também não sou mendigo. Então eu preciso te dizer, querido, que todos nós temos um nível de cegueira espiritual em nós. Todos nós temos uma porção de Bartimeu dentro de nós. Talvez você não considere um cego físico, mas cada um de nós aqui tem uma porção ou um nível de cegueira que nós precisamos compreender. Ontem, na nossa conclusão do curso de noivos, nós falamos algo muito interessante, que as pessoas falam de ciclos de vida. Quando, na verdade, quando você fala de ciclo de vida, você está falando de algo em que vai e retorna para o mesmo lugar. Nós não precisamos de ciclos de vida, nós precisamos de níveis de vida, em que você vai crescendo, 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 crescendo e alcançando novos níveis. Então todos nós estamos em algum nível de cegueira espiritual. E talvez você diga, mas mendigo eu não sou. Realmente nenhum de nós aqui é mendigo como Bartimeu era, é verdade. Mas talvez a maioria de nós seja mais carente do que o próprio Bartimeu jamais foi. O mendigo é um tipo de carência. Mas assim como nós somos em algum nível cegos espiritualmente, em algum nível nós também somos carentes, assim como Bartimeu era. Então, querido, a história que a Bíblia nos relata em Marcos capítulo 10, ela não se restringe apenas àquele homem que viveu naquela época específica, mas ela se amplia e fala um pouco da minha vida e fala também da sua vida. E presta atenção numa coisa, a Bíblia relata que quando Jesus estava saindo de Jericó, um cego chamado Bartimeu, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Oh, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que está acontecendo aqui? Jesus está saindo de Jericó, uma multidão está acompanhando Jesus e de repente acontece algo verdadeiramente digno de ser relatado. Um homem que antes era um ninguém, um simples filho do Timeu, cego, mendigo, se levanta e passa a ser o protagonista da história. Passa a ser o artista principal. E uma coisa o faz o tornar esse artista principal da história, esse personagem principal. Que coisa é essa? Mudança de atitude. Um homem que estava calado, um homem que estava quietinho, um homem que estava prostrado, em um lugar onde muitas pessoas passavam, mas pouquíssimas pessoas o enxergavam. De repente ele se levanta e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma atitude totalmente diferente da primeira visão 3D que eu tive de Bartimeu, porque Bartimeu, na primeira visão, era um homem acuado que pedia esmolas, sem nem tocar nas pessoas, sem nem falar alto para não tirar o fluxo daqueles que estavam indo e vindo. Agora é um homem que grita, é um homem que clama, é um homem que fala alto, é um homem que chama a atenção. Que mudança de atitude! Que mudança de atitude desse Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Bartimeu, apesar de ser cego, foi o único que viu Jesus como verdadeiro filho de Davi. Quem era o cego nessa história? Quem era? Bartimeu, apesar de ser cego, foi o único que enxergou Jesus como um Deus misericordioso. Tem misericórdia de mim, Jesus.
Mas como é que um cego consegue ver isso? Como é que Bartimeu conseguiu ver isso? Porque nessa história, o verdadeiro cego não era Bartimeu. Mas os verdadeiros cegos eram aqueles que tinham uma visão boa e viam Jesus passando e não conseguiam vê-lo como Messias. Viam Jesus, olha ali, aquele ali é Jesus, aquele ali é Jesus, é o Jesus de Nazaré, aquele carpinteiro, o filho do carpinteiro, o filho do José. Mas o cego Bartimeu conseguiu enxergar além do que as pessoas conseguiram ver. Pessoas tinham plena visão, mas não conseguiam enxergar o Deus da misericórdia passando entre elas. Não conseguiam enxergar Jesus como aquele que é capaz de trazer misericórdia e cura para as pessoas. Que viam coisas que Bartimeu não via, mas não enxergavam aquilo que Bartimeu enxergou. A minha oração, queridos, é para que Deus abra os nossos olhos para assuntos que ainda precisamos enxergar, para perceber a movimentação dos céus na vida de cada um de nós. Porque, quiçá, nós não somos muito mais cegos do que Bartimeu. Uma multidão estava acompanhando Jesus. Não sei quantos daquela grande multidão eram apenas curiosos. Não sei quantos daquela grande multidão eram apenas interessados naquilo que Jesus fazia. Mas uma coisa eu sei quantos perceberam quem realmente Jesus era. Um cego. Um cego chamado Bartimeu. Os céus estavam se movimentando em Jericó, mas o único que conseguiu enxergar essa movimentação foi o cego Bartimeu. E talvez você esteja pensando, mas pastor, eu já aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, ok, querido? Mas ainda às vezes somos cegos de enxergar o que realmente Jesus é, o que realmente Jesus faz. Jesus é aquele que dá a vida, Jesus é aquele que cura as feridas, Jesus é aquele que provê os necessitados, Jesus é aquele que é o verdadeiro e único caminho, a verdade e a vida. Jesus é o verdadeiro que nos conduz ao Pai, Jesus é o verdadeiro que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Jesus é aquele que está convosco todos os dias, até a consumação dos fatos. Será que você consegue enxergar Jesus assim? Será que você consegue enxergar? Porque quando Jesus diz, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos fatos. Sabe o que Jesus está dizendo? O dia que você se sentir só, o dia que você se sentir abandonado, o dia que você se sentir entregue à ansiedade ou à depressão, eu estou com você, porque todos os dias é hoje, todos os dias foi ontem, todos os dias é amanhã, todos os dias é todos os dias, querido. Todos os dias. E quando nos sentimos sozinhos, é porque estamos cegos espiritualmente, que não conseguimos enxergar a presença de Jesus. E é isso que o cego Bartimeu vem denunciar. O que o cego Bartimeu estava gritando era o seguinte: ei, vocês não estão vendo não? Esse cara aí é o Jesus. Vocês não estão enxergando isso não? Eu estou vendo. É isso que esse texto quer dizer. Deus levanta um cego para fazer com que os que viam enxergassem aquilo que o cego conseguiu ver. Uau! Esse é o meu Deus, que levanta cegos para fazer com os que olham, vejam. Esse é aquele que olha e levanta o improvável. E nós falamos sobre isso no Comunhão e Mesa. Porque o improvável do homem não é o improvável de Deus. É diferente. Para Deus não existe essa coisa de improvável, porque é Ele quem capacita.
E é isso que o texto está nos mostrando. Um cego que via, um cego que enxergou, um cego que sentiu, um cego que percebeu. E às vezes nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas ainda estamos cegos para perceber que Ele é o nosso suprimento necessário, fundamental para o dia a dia, querido. Amados, nós temos falado muito aqui sobre a síndrome da Gabriela. Quem é membro da casa de oração já conhece a síndrome da Gabriela indo e vindo. A síndrome do eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, Gabriela. Os mais novos não sei se conhecem essa música, mas é uma música que fez muito sucesso aí no passado. Teve até, acho que era uma novela, né? Teve uma novela. Na época que a Globo estava no auge. Todo mundo assistia novela. Graças a Deus, pelo menos isso, essa geração mudaram para celular, né? Um mal mudaram para outro mal. Mas existe a síndrome da Gabriela. Mas hoje Deus nos mostra um contraponto em cima dessa síndrome. De um lado, síndrome da Gabriela. Do outro lado, a oportunidade de mudança de atitude frente ao Cristo ressurreto. Qual você escolhe? Permanecer na síndrome? Permanecer na mesmice? Ou aproveitar a oportunidade e mudar? Qual você escolhe? Qual é a tua escolha? Permanecer o mesmo ou experimentar a mudança? E não venha me dizer que é porque você está acostumado com o que você é. Porque Bartimeu estava acostumado em ser cego. Mas quando ele viu a oportunidade de mudança, ele abriu o coração e abraçou aquela oportunidade a ponto de gritar, a ponto de clamar para que todos ouvissem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma mudança a ponto de ser inconveniente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto muitos dizem: ei, fica aí, cara, você é cego. Aí eu sou cego, mas não sou doido não, esse aí é Jesus que está passando. E eu não vou deixar essa oportunidade passar não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê, querido? Porque aquele homem, pela síndrome de Gabriela, iria permanecer cego pelo resto da sua vida. Mas pelo toque de Jesus e pela oportunidade de mudança frente ao Cristo ressurreto, ele teria sua vista restaurada para poder ver a glória de Deus. Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Cristo estava passando, uma multidão passando, e apenas um se levanta e diz: eu estou apto a largar tudo, a mudar tudo e a seguir esse homem. Ei, mas você é cego. Mas eu consigo enxergar algo que vocês não estão vendo. Muitas vezes a mudança está passando pela nossa frente, mas nós nos agarramos naquilo que estamos acostumados e acabamos permanecendo estagnados na nossa própria cegueira. Nessa história, Bartimeu, poderíamos citar ainda vários outros pontos interessantes aqui nessa história, mas eu quero focar nesse ponto importante aqui: mudança de atitude. É o tema da nossa palavra de hoje, mudança de atitude. Na mudança de atitude, na mudança de postura que Bartimeu teve ao se deparar com Jesus, o Cristo, o Filho de Davi, o Filho do Deus vivo, faz com que haja uma mudança substancial na vida de Bartimeu. Antes calado, agora gritando. Antes passivo, agora ativo em seu clamor. Antes cego, agora enxergando a glória de Deus. Antes mendigo, agora prestes a receber a maior riqueza dos céus. Uau! Vale a pena ou não vale a pena? Nós descobrimos algo tremendo aqui,
que zona de conforto não é aquela que te dá conforto, não é necessariamente aquela que está te trazendo conforto. Porque o povo de Israel, quando estava escravizado, eles não tinham conforto na escravidão do Egito, mas eles tinham acomodação. Ei, cuidado, porque zona de conforto não é aquela que você está confortável, mas é aquela que você está acomodado. Às vezes está até incomodando, mas você está tão acomodado com o incômodo que lhe torna zona de conforto. Enquanto Deus te manda sair dessa zona de conforto e andar e ir adiante, sabe por quê? Não é porque Ele quer ruim de você, não, porque Ele tem algo a mais para lhe dar. Algo a mais. Mas nós estamos tão acomodados, assim como o povo de Israel estava tão acomodado que só via o primeiro problema que eles diziam, bom, era lá no Egito. A gente carregava pedra, a gente tinha cota de tudo isso, mas a gente estava acostumado. Mas o que Deus estava oferecendo era uma terra prometida, que mana leite e mel. O problema é que quando vem a primeira tribulação, você para de olhar para a terra prometida e você quer voltar para o Egito, sabe por quê? Porque você está acostumado, e aquele costume te torna zona de conforto. Bartimeu é uma lição para mim e uma lição para você, de que você muitas vezes tem que sair da zona de conforto para ir para um lugar melhor. Que você tem que sair da zona de conforto para que você possa, enfim, ver a glória de Deus. Era o último a ser citado numa história bíblica, aonde você viria, e Jesus saiu uma grande multidão, e entre elas um mendigo passou e pediu esmola, e saiu e foi embora e não ganhou nada, e alguns deram esmola. Não foi isso que aconteceu. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, essa mudança de atitude de Bartimeu, ela gera algo interessante. A princípio, a mudança de atitude de Bartimeu não gera nada além da repreensão das pessoas. Cuidado. A tua mudança de atitude, o dia que você resolver mudar de atitude, a primeira reação vai ser a repreensão das pessoas. Lembra quando Davi chega no arraial de guerra, em que os irmãos dele estão prontos para a batalha, mas nenhum tem coragem de enfrentar o gigante Golias, e quando Davi começa a se interessar pelo assunto, o que o irmão dele diz? Ei, o que você está fazendo aqui? Nem guerreiro você é não, macho. Volta lá para a tenda, volta lá para o papai. Repreensão é a primeira reação que você vai ter quando você sair da zona de conforto e você tiver uma mudança de atitude. E com Bartimeu não foi diferente. No verso 48 diz: muitos o repreendiam para que ele se calasse. Ei, a gente já te conhece, você é mendigo e você vai continuar mendigo. Cala a boca, que agora não é tua hora não. Ei, você está preso àquilo que você pensa, cala a boca, fica aí, volta para essa prisão do que você pensa. Ei, você é muito jovem para pensar nisso, espera um tempo maior. Ei, você não tem coragem, você não tem possibilidade de fazer isso, de melhorar nisso. Ei, você é muito velho. Repreensão das pessoas. Mais cegas do que o cego Bartimeu. É a primeira reação que vai vir é essa. Bartimeu esteve calado durante tanto tempo. Enquanto estava calado, estava tudo bem. Mas foi só Bartimeu abrir a sua voz para clamar a Jesus que passou a incomodar as pessoas. Incomoda, querido. Abrir a voz para falar de Jesus incomoda as pessoas. Quer um exemplo clássico hoje, dia de hoje? Vou dar um exemplo para vocês. Se você não enxergou isso, você foi um cego Bartimeu dessa história. Aquela skatista brasileira, querida por todos, todo mundo amando aquela skatista. Ela faz lá
apresentação dela lá nas Olimpíadas, no final, só porque ela faz isso aqui, ó. Só porque ela fala de Jesus, o Comitê Olímpico Internacional já quer dar uma repreensão para ela. Mas não existe cristofobia, não. Não existe cristofobia, não. Mas quando qualquer pessoa se levanta para começar a declarar o nome de Jesus, o inferno também se levanta para tentar calar essa pessoa. É impressionante, foi isso que aconteceu aqui, e é isso que acontece hoje. E eu não sei se você viu nas redes sociais, nos jornais, Comitê Olímpico pensa em punição para a skatista, porque ela falou uma frase bíblica. Nossa, que ofensa que ela fez, hein? Em compensação, tinha pessoas trans lá, homens batendo em mulheres, esmurrando mulheres, mas o Comitê Olímpico, sabe o que ele disse? Nós não vamos nos meter nesse assunto. Uau! Não está na cara? Será que a gente não enxerga? O presidente do Comitê Olímpico, quando pediram para ele se manifestar a respeito do homem que espancou uma mulher no boxe, ele disse: eu não vou me manifestar sobre esse assunto, eu não vou entrar nessa seara. Mas o próprio Comitê Olímpico se manifesta na seara da menina que fala uma frase de que Jesus é rei. Como somos Bartimeu, como somos cegos e não enxergar de que está havendo uma perseguição ao cristianismo. Como somos cegos, tremendamente cegos, para dizer: não, está tudo bem, está tudo bem. Mas essa repreensão vem a partir do momento que você se posiciona e você diz: ei, peraí, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, cala a boca aí, cara, cala a boca aí. Lá perto da minha casa tem um buffet. Quando tem festa, o som é altíssimo, mas tem um dia da semana, eu acho que é quarta ou é quinta-feira, que tem um culto. Aí tem louvor. Aí sabe o que os vizinhos colocam no grupo do condomínio? Puxa, esse som incomoda, hein? Uma hora dessa, um som desse, não sei o quê. Mas quando tem as festas, que é lá a banda troando, ninguém diz nada. Sabe por quê? Não é volume, querido, é conteúdo. O que incomoda não é volume, o que incomoda é conteúdo. Volume nunca incomodou ninguém. Mas eu me posiciono. Estava descendo no elevador e vai ter uma festa lá no meu condomínio agora, chamada Sunset. É uma festa que todo ano eles organizam. Estava descendo com a Regina, aí tinha um casal lá. E, ai, que bom vocês aqui. Vocês não querem ir para a festa Sunset, não? Eu disse: não, não é minha praia, mas o dia que tiver uma festa gospel, pode me chamar, que eu vou. Quando desceu, a Regina disse: o que é isso, Márcio? Eu disse: não, eu disse o que eu pensava. Posicionamento gera repreensão do inferno para que você se cale. E sabe o que acontece com a maioria? Se cala. Ah, eu não vou enfrentar isso não. Ah, deixa para lá, eu sou só um, eu sou mais um. Ei, batalhas se vencem com lutas de um soldado. Um soldado é capaz de vencer batalhas. Quando eu tenho oportunidade na faculdade de falar algo que é verdade, eu falo. Aí no final eu estou lá arrumando minhas coisas. Ei, você é cristão, né? Eu disse: sou. Eu também sou. Dá vontade de dizer: por que tu não disse? Deixa tudo para cima de mim. Mas eu não vou perder a oportunidade. Sabe por quê? Porque quando você vence a repreensão, quando você passa do nível da repreensão, agora vai vir o nível do milagre e o nível da bênção. O diabo sabe disso, ele tanto sabe que ele diz assim: cara, a maioria para no nível da repreensão. E eu vou repreender porque eu sei que a grande maioria vai passar. Mas o que você não sabe é que quando você vence o nível da repreensão, vem o nível do milagre e o nível da bênção. É isso que vai vir agora.
E aí nessa pressão da sociedade, nessa repreensão das pessoas, muito de nós acabam retroagindo e voltando para a nossa condição anterior. Eu sou cego mesmo, né? Então peraí, deixa eu voltar para cá. Mas a Bíblia diz ainda no verso 28, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, cala a boca, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, cala a boca, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais repreendiam, mais ele gritava. Esse Bartimeu era o cara, o cara valente. Quantas vezes chegavam para ele e falavam: ei, cala a boca, cara, cala a boca, está atrapalhando. Ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu não sei quanto tempo demorou entre o versículo 48 e o versículo 49. Eu não sei quanto tempo demorou. Mas eu imagino que Bartimeu tenha incomodado muita gente nesse espaço de tempo entre um versículo e outro. No versículo 48, ele gritava, e no versículo 49 diz: Jesus parou e disse: chamem-no. Uau, agora. Eu não sei quanto demorou, quanto tempo levou do versículo 48 para o versículo 49. Mas uma coisa é certa: Deus vai mudar o versículo da tua vida. Eu não sei quanto tempo você está preso em um versículo. Talvez hoje você esteja preso no versículo do clamor. Vamos chamar o versículo 48 de versículo do clamor. Era o versículo em que Bartimeu clamava. Era o versículo em que Bartimeu pedia. Era o versículo em que Bartimeu sonhava com aquele que atenderia as suas orações. O próprio Fernando esteve aqui agora e disse assim: olha, eu orei e o Senhor ainda não respondeu. Então ele está ainda no versículo do clamor. Mas vai passar. E essa mensagem é para ti também. Por quê? Porque vai chegar o versículo 49. Jesus parou e disse: chamem-no. Irmão, se você está se sentindo cego, se você está se sentindo carente de alguma coisa, se você está se sentindo paralisado por algo, clame. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não importa o quanto demore esse versículo na sua vida, clame até Deus mudar o seu versículo, querido. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo embaixo dos céus e a terra, tempo para prantear e tempo para saltar de alegria, tempo de estar calado e tempo de falar. Talvez hoje você esteja vivendo um versículo de clamor, talvez você hoje esteja vivendo um versículo de pranto, talvez hoje você esteja vivendo um versículo de incerteza, mas clame, porque o teu versículo vai mudar. Jesus vai mudar o versículo da tua vida. Então no verso 49, Jesus manda chamar Bartimeu. Uau, chegou a minha hora. E no verso 50 diz assim, presta atenção: lançando-se a capa ao lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Imagine isso em 3D. Sabe o que dá para você ver isso em 3D? Eu vou narrar isso em 3D para você. Bartimeu estava prostrado. Bartimeu estava no chão, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falam: cala a boca, cara, cala a boca. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí chega alguém e diz assim: ei, o mestre te chama. Chamou? Uau! Está aí, ó. Pode ver em 3D, está dizendo aí. Ele estava com a capinha dele. Aí quando diz o mestre te chama, ele faz assim, ó. Uau! Ele me chamou. Agora eu vou lá. Um pulo. Tem uma versão que diz de um salto. Aí, de um salto. Bartimeu dá um salto e ele vai e se dirige a Jesus. Ele me chamou, meu clamor foi ouvido, Ele teve misericórdia de mim. Amado, que pulo foi esse?
Quem assistiu aqui às finais da ginástica das Olimpíadas de Paris? Rebeca contra Simone Biles. Rebeca, nota altíssima. Simone Biles está a ouro e uma a prata. Quando elas foram para o solo, eram pulos altíssimos. Pulos, aquele pulo do cavalo. Salto sobre o cavalo. E quando eu estava lendo essa passagem, me veio isso à mente. Filho, nenhum pulo daquele foi tão tremendo quanto o pulo que Bartimeu deu quando ele ouviu a frase: ei, Jesus está te chamando. Aquelas piruetas que aquelas ginastas fazem, não chega aos pés do pulo que Bartimeu deu. Me chamou! Nota 10, medalha de ouro para Bartimeu. Foi lindo. Aí, amados, agora presta atenção. Olha que coisa forte aqui, eu consegui enxergar aqui no 3D. A Bíblia diz assim: lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Sabe o que significa isso? Ele foi sozinho. Na minha leitura 3D eu vi Bartimeu andando sozinho. Sabe por quê? Porque ele enxergava onde Jesus estava. Pode ver aí, ninguém disse assim, e aí conduziram Bartimeu, e aí Bartimeu foi levado. Não, ele deu um pulo e foi até Jesus, e foi andando até Jesus sozinho. Ei, cara, tu não é cego? Sou, mas eu consigo enxergar a glória. Bartimeu foi andando sozinho. E aí eu disse para Deus: Senhor, esse homem não era cego coisa nenhuma, cego sou eu. Que muitas vezes eu preciso ser conduzido até o teu encontro, Senhor. Cego sou eu que dependo de uma programação de igreja para me movimentar em Deus. Se a igreja faz a programação, eu me movimento. Se a igreja não faz programação, eu não me movimento. Cego sou eu, Senhor, que a igreja precisa fazer campanha de oração. Se a igreja faz campanha de oração, eu oro. Se a igreja não faz campanha de oração, eu não oro. Cego sou eu, Senhor, porque eu preciso de campanha para fazer discipulado. Se a igreja tem discipulado, eu sou discipulado. Se a igreja não tem discipulado, eu não me discipulo. Quem é cego? Aquele homem foi sozinho, e nós muitas vezes precisamos ser conduzidos. Percebe? Bartimeu deu um pulo e se dirigiu a Jesus. Vai guardando a ceia aí, não é hora da ceia ainda não. E para finalizar, queridos, Bartimeu era mendigo. Sabe o que isso significa? Significa que Bartimeu estava acostumado a pedir. Presta atenção. Bartimeu era um especialista em pedir. Mendigos são especialistas em pedir. Bartimeu havia passado toda a sua vida pedindo. E agora eu quero que você preste bastante. Eu vou entregar isso aí primeiro, depois eu vou continuar aqui para não atrapalhar. Bartimeu era um mendigo. Bartimeu era um pedinte oficial. Bartimeu estava acostumado a pedir. Ele pedia, ele sabia pedir, ele sabia o que pedir. Então, Bartimeu agora está diante da maior pergunta da sua vida: o que quer que eu vos faça? O que quer que eu faça para você? Então Bartimeu pede a Jesus algo que ele nunca tinha pedido antes. Mestre, eu quero ver, mestre. Apesar de ser um especialista em pedir, Bartimeu nunca tinha pedido isso a ninguém, porque Bartimeu sabia que o tempo de pedir algo novo tinha chegado, querido. E por isso que eu estou pedindo a tua atenção.
E agora é tempo da gente pedir algo novo. Talvez você tenha pedido, talvez você tenha clamado, talvez eu não sei o quanto tempo você tenha clamado a Deus, talvez você já tenha se tornado um especialista em pedir as coisas. Mas hoje é tempo de pedir algo novo. Bartimeu poderia ter pedido comida, ele já era especialista em pedir comida. Bartimeu poderia pedir bebida, ele era especialista em pedir bebida. Bartimeu poderia pedir roupa, Bartimeu poderia pedir dinheiro, Bartimeu poderia pedir prata. Mas Bartimeu percebe que agora é hora de pedir algo maior. Agora Bartimeu percebe que é hora de pedir algo mais profundo. E Bartimeu diz: eu quero ver. Então, queridos, hoje eu quero convidar você a vir aqui na frente e pedir algo diferente a Deus. Algo que talvez você nunca tenha pedido na sua vida. Algo maior, algo mais profundo. Entre você e Deus. Não importa o que você já pediu, não importa o quanto você já pediu. Nós queremos orar aqui. Você não vai precisar abrir sua boca para homens. Você e Deus. Vem aqui para frente e faça o seu pedido para Ele. Um pedido que você nunca pediu. Um pedido maior, um pedido mais profundo. Um pedido de algo que é entre você e Ele. Assim como Bartimeu olha para Jesus e diz: Senhor, eu nunca pedi isso para ninguém, mas Senhor, eu já pedi roupa, eu já pedi prata, eu já pedi tanta coisa às pessoas, eu já pedi ajuda, mas Senhor, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, Senhor. Isso é o que... Sabe por quê? Porque Bartimeu foi o único que compreendeu que Jesus era capaz de dar mais do que pedimos ou imaginamos. E se você entendeu, nós não estamos falando de algo material, querido. Mas nós estamos falando de algo muito maior do que isso. De algo muito mais profundo do que isso. Bartimeu entendeu, Bartimeu viu. E eu quero dizer uma coisa para vocês que vieram aqui à frente. Jesus, Ele é fiel. E nesse momento Ele está ouvindo o clamor de cada um de vocês. Permaneçam calados, mas aumentem o volume do clamor na sua mente. Aumente o volume, a ponto de passar pela repreensão da sua própria mente. Porque a sua própria mente vai repreender aquilo que o seu clamor está lançando. Mas aumente o volume do seu clamor. Aumente o volume do seu clamor. Filho de Davi, tende compaixão de mim. E sabe o que vai acontecer? Quando você ultrapassar a barreira da repreensão da mente, a bênção virá. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai. Nós pedimos por esses, Pai, e por tantos outros que não vieram aqui na frente, mas nesse momento, Pai, estão pedindo algo para o Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor ouviu cada clamor, Pai. Assim como o clamor de Bartimeu chegou a Ti, e o Senhor diz: chamem-no. O Senhor está chamando cada um aqui agora, Senhor, a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor em cada momento, Senhor, o Senhor supre as nossas necessidades, e nós temos a fé que o Senhor irá, Senhor, resolver, Pai, e tratar o problema, Pai, o pedido e o clamor de cada um aqui no tempo certo, em nome de Jesus. Pode sentar, querido, na seguinte perspectiva: Jesus disse: vá, a tua fé te curou. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo.